Olá, seja bem-vindo! A deficiência visual é resultado da falta, insuficiência ou imperfeição da resposta visual, acarretando a diminuição ou perda visual. A presença dela implica prejuízos na mobilidade das pessoas, afeta a mente e o bem-estar, agrava o risco de demência, aumenta a probabilidade de quedas e acidentes de trânsito, aumenta a necessidade de assistência social e leva a uma maior taxa de mortalidade. Portanto, é importante que, ao final deste vídeo, você consiga compreender o uso de estratégias interdisciplinares para pessoas com deficiência visual. Vamos lá? O uso de estratégias interdisciplinares para a habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência visual é fundamental, visando o atendimento de necessidades específicas de cada pessoa, de acordo com seu quadro funcional. Para tal, implica-se o envolvimento direto de profissionais de diversas áreas, atuando junto ao paciente e sua família. 3 dimensões distintas e importantes devem ser consideradas para a condução de cada caso. Primeiro, a idade em que apareceram os problemas visuais, pois a deficiência visual pode ser congênita, desde o nascimento, ou adquirida, e há muita diferença no desenvolvimento e na aprendizagem entre a pessoa que nasce cega e aquela que perdeu a visão em etapas posteriores da vida. Segundo, a forma de aparecimento, se gradual ou súbito, também afeta a funcionalidade visual. Terceiro, o grau de perda visual pode determinar uma possível via alternativa no desenvolvimento da pessoa com deficiência visual, dado que a conduta do paciente que possui visão residual é estimular seu uso nas atividades de vida diária, trazendo benefícios ao seu desenvolvimento, sua aprendizagem e inclusão social. Outros fatores que influenciam nestes aspectos são os níveis socioeconômico e educacional dos pais, lugar onde mora, trabalha e estuda e as relações sociais que desenvolve com as pessoas. A deficiência visual pode apresentar-se como condição isolada ou associada a outras deficiências que contribuem ainda mais para agravar o seu quadro sensorial. Por exemplo, crianças com surdo-cegueira têm comprometidas as capacidades sensoriais de audição e visão e apresentando também dificuldades de se expressar verbalmente, que pode estar prejudicada ou ausente. As pessoas com deficiência têm seus direitos assegurados por leis federais e devem ser incluídas na rede de cuidados à saúde da pessoa com deficiência, que disponibiliza serviços para diagnóstico e tratamento especializado da pessoa com deficiência visual, incluindo habilitação e reabilitação, cessão de auxílios ópticos e não ópticos através do Sistema Único de Saúde. De acordo com a OMS, a deficiência visual na criança, em geral, afeta principalmente 4 áreas funcionais: orientação e mobilidade, comunicação, atividades de vida autônoma e atividades prolongadas para perto. Na abordagem de crianças com deficiência visual, faz-se necessário realizar a avaliação específica de cada caso, por equipe multiprofissional com especialidades e habilidades diversas, que atuem de forma interdisciplinar. A equipe deve ser composta por médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, assistentes sociais, musicoterapeutas, profissional de orientação e mobilidade, entre outros. As equipes multiprofissionais utilizam habilidades e experiências dos profissionais de diferentes especialidades e os resultados da avaliação são discutidos.
o planejamento das intervenções é construído em conjunto e cada membro da equipe, em curto e longo prazo, estabelece as conformidades da conduta, considerando as possibilidades da criança, os anseios e as metas estabelecidas com participação dos familiares. Sendo assim, para sua viabilização, é indicada a presença de profissionais de várias áreas que, juntos, constroem o plano terapêutico singular. Para a abordagem interdisciplinar, faz-se necessária uma comunicação entre as disciplinas relacionadas, um diálogo compreensível com flexibilidade entre as partes envolvidas para que possa haver modificação, atualização e ajustes, uma vez que a simples troca de informações entre as organizações disciplinares não se constitui em um método interdisciplinar. Esta metodologia oferece uma nova postura diante do conhecimento, uma mudança de atitude em busca do contexto do conhecimento, em busca do ser como pessoa integral, visa garantir a construção de um conhecimento globalizante, rompendo com os limites das disciplinas. A interdisciplinaridade é uma questão de atitude, estando associada ao desenvolvimento de certos traços da personalidade, tais como flexibilidade, confiança, paciência, intuição, capacidade de adaptação, sensibilidade em relação às demais pessoas, aceitação de riscos, aprendizado para agir na diversidade e aceitação de novos papéis. A primeira condição de efetivação da interdisciplinaridade é o desenvolvimento da sensibilidade, fazendo-se necessário um treino na arte de entender e esperar, um desenvolvimento no sentido da criação e da imaginação. Interdisciplinaridade não se ensina nem se aprende, apenas vive-se e se exerce. Mas você sabe quais as principais funções que cada especialidade desempenha dentro da equipe interdisciplinar para a preparação deste PTS? O médico oftalmologista é o responsável pelo diagnóstico e tratamento de doenças e cuidados dos olhos. Realiza exames para definir o diagnóstico, identificar as características visuais anatômicas e funcionais, tratar as disfunções relacionadas à visão, encaminhar para a habilitação, reabilitação adequada, prescrever o recurso óptico após adaptação e fazer o acompanhamento do paciente. O fisioterapeuta atua favorecendo a estimulação sensorial e motora, melhora a propriocepção e amplitude da marcha, a adequação da força, o equilíbrio e a postura, a noção espacial e sequencial, a memória visual e a consciência corporal. O terapeuta ocupacional atua no desenvolvimento de habilidades, no desempenho funcional e no ganho de autonomia por meio da estimulação do hábito de usar a visão residual ou outros órgãos do sentido remanescente, estimula o uso da visão funcional, minimiza o impacto da baixa visão no desenvolvimento e desempenho ocupacional, promove a autonomia e independência na realização de tarefas ocupacionais, melhora a qualidade de vida e orienta a família e cuidadores. O fonoaudiólogo atua de forma integral em questões abrangentes relacionadas às habilidades comunicativas e à linguagem da pessoa com deficiência visual, favorecendo suas relações interpessoais. Oferece também outras possibilidades de aprendizado à pessoa com deficiência visual, sendo de suma importância para a prevenção de outros agravos sensoriais. O psicólogo oferece atendimentos psicológicos para suprir as necessidades específicas do paciente e
e de familiares e cuidadores, visando construir junto a eles estratégias de enfrentamento, resiliência e adaptação. As principais questões que podem ser trabalhadas são autoestima, aceitação do quadro clínico e incentivo à autonomia e independência, sempre que possível. O pedagogo busca de forma harmoniosa o desenvolvimento de habilidades cognitivas, comunicacionais, sociais e emocionais, tendo como principal finalidade o ensino de linguagens e códigos específicos de comunicação e sinalização. As principais atividades desenvolvidas são estimulação de habilidades cognitivas, leitura e escrita pelo sistema Braille, uso do ábaco ou soroban, treino de escrita cursiva e uso do computador. O ábaco é um antigo instrumento de cálculo manual, cuja palavra deriva do grego abai e significa tábua de contar. O soroban é o nome dado para o ábaco japonês, cuja origem é chinesa, e desde 11 de maio de 2006, o seu uso é reconhecido como recurso educativo específico para a aprendizagem de cálculos matemáticos por estudantes com deficiência visual no Brasil. O psicopedagogo procura entender as dificuldades escolares específicas de cada criança com deficiência visual e favorecer o processo ensino-aprendizagem. Procura mediar a aprendizagem da criança que apresenta dificuldades, utilizando materiais concretos que a estimulem em suas diversas áreas funcionais e corporais, auxiliando e dinamizando sua aprendizagem de forma lúdica. O musicoterapeuta trata os pacientes com deficiência visual utilizando estímulos sonoros e música. Ajuda a estimular a memória, a atenção e a concentração, o contato com a realidade e o esforço da identidade. A musicoterapia favorece a obtenção de ganhos cognitivos, fisiológicos e emocionais, levando à melhora da sua qualidade de vida. O profissional de orientação e mobilidade atua utilizando técnicas que favorecem o desenvolvimento dos requisitos básicos relacionados aos domínios cognitivo, psicossocial e psicomotor. O programa de orientação e mobilidade pode ser oferecido tanto para a criança na primeira infância quanto para adultos e idosos. Proporciona à pessoa com deficiência visual autonomia na locomoção, autoconfiança, aumento da autoestima e independência, sendo um suporte facilitador na sua integração social. O assistente social atua como mediador entre pacientes e profissionais, buscando identificar necessidades e garantir os direitos da pessoa com deficiência. Entende-se que a abordagem interdisciplinar se revela como essencial para a habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência visual isolada ou associada a múltiplas deficiências. A atuação multidisciplinar é de grande importância para a evolução e o desempenho funcional de crianças, adultos e idosos nas atividades de vida diária e vida autônoma, favorecendo uma melhor qualidade de vida, oportunizando outras vivências que sem o apoio das especialidades envolvidas não seria possível. Esperamos que este vídeo tenha sido significativo no seu aprendizado e que você consiga aplicar essas informações na sua prática clínica. Até a próxima!